Amém? Amém? Os irmãos podem se assentar, que nós já oramos no início, vamos na palavra. O som tá bom? Estão ouvindo bem? Tá bom? Amém, irmãos. Irmãos, não é fácil servir a Deus não, viu? Às vezes a gente vem preparado, a gente se prepara o dia inteiro e às vezes uma fagulha pode desestabilizar a gente. Mas amém. Irmãos, hoje eu queria... Jesus faz algumas declarações na Bíblia, especificamente no Evangelho de João. Os irmãos quiserem já podem abrir em João 10. E Jesus faz algumas declarações, eu sou. Então Jesus se declara, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o pastor das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira da vida. São declarações que mostram exclusivamente quem Jesus Cristo é em nós. E a mensagem de hoje eu gostaria de trazer uma dessas declarações. Falando no Evangelho de João, eu sou a porta. A Bíblia vai nos dizer no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 7, 8, 9 e 10. Eu sou a porta das ovelhas. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, aqui nessa passagem nós encontramos uma metáfora muito poderosa usada por Jesus Cristo para descrever a sua identidade e a sua missão. Jesus declarou: eu sou a porta das ovelhas. E para nós entendermos, irmãos, o significado dessa declaração feita por Jesus, é importante que a gente entenda rapidamente o contexto histórico e cultural em que Jesus viveu. Na época de Jesus, a Palestina era uma terra agrícola. E a economia ela era baseada na criação e no pastoreio de ovelhas. As ovelhas elas eram algo muito importante no cotidiano daquela época. Uma ovelha fornecia alimento, uma ovelha fornecia lã, e a ovelha também ela era usada para os sacrifícios religiosos. Então as ovelhas ela tinha um papel muito importante na economia da Palestina. E os pastores de ovelha, eles desempenhavam um papel essencial, que era proteger as ovelhas dos predadores, proteger as ovelhas de ladrões, e além de conduzi-las nas pastagens, de uma forma segura, levar ela a fontes de águas, a fontes de alimento. Então, as pessoas daquela época entendiam profundamente sobre o relacionamento do pastor com as suas ovelhas. E quando Jesus afirma aqui na passagem ser a porta das ovelhas, Jesus estava transmitindo uma mensagem profundamente espiritual. Porque ele estava querendo comunicar aos ouvintes da época algo muito poderoso. Ou seja, Jesus ele estava se comparando
a esse pastor que guia, que protege, que fornece segurança e proteção para as ovelhas. E nesse contexto, a metáfora usada por Jesus como a porta das ovelhas, a metáfora ganha um significado muito profundo. Porque nessa passagem Jesus Cristo está declarando que a única maneira ao qual as pessoas podem chegar a Deus, ao qual as pessoas podem encontrar salvação e experimentar a vida eterna, é por meio de um relacionamento com Ele. Glória a Deus. Aleluia. Outra coisa que Jesus ele também estava comparando a missão dele com os líderes religiosos da época. Porque os líderes religiosos da época, eles eram frequentemente criticados por não cuidarem adequadamente do povo, ou seja, por não pastorear o povo de uma forma adequada. Se nós observarmos esse capítulo 10 de João, que nós lemos, quando Jesus fala ser a porta das ovelhas, Jesus ele estava dando uma resposta a uma situação que havia acontecido no capítulo anterior. Que no capítulo anterior fala da passagem daquele cego de nascença. Porque quando Jesus curou aquele cego, houve muita circunstância negativa para aquele homem. As autoridades religiosas nas sinagogas, elas não entendiam o que Jesus tinha feito através daquele cego. Ele havia curado um cego. E os mestres da lei, em vez de glorificarem e exaltarem, eles literalmente criaram problemas através de uma cura. E por causa desse problema que houve com esse cego, Jesus falou sobre Ele mesmo ser a porta das ovelhas, sobre Ele mesmo ser o bom pastor. Porque Jesus Cristo ele queria mostrar a importância que as pessoas tinham para Ele, independente daquilo que elas eram, faziam. Porque muitos na época, quando a gente fala do cego, aqueles homens achavam que o fato de ele ser cego é que ele estava perdendo algum pecado. Não era. Então Cristo estava nos mostrando aqui que não importa a situação, todos nós somos importantes a Cristo, dependente da nossa situação. Então a afirmação de Jesus ela vai muito além de uma comparação com pastores de ovelha. Porque Jesus, ao dizer eu sou a porta das ovelhas, aqui Jesus Cristo estava revelando a sua missão redentora. Jesus Cristo aqui estava revelando o seu compromisso em oferecer salvação a uma humanidade que estava caída pelos pecados. Jesus aqui, ao declarar a sua porta das ovelhas, estava oferecendo vida eterna com Deus. Jesus Cristo estava oferecendo proteção e direção para todos aqueles que iriam segui-lo como discípulos. Diante disso, eu queria compartilhar com os irmãos algumas verdades sobre Jesus ao dizer eu sou a porta das ovelhas. O que Ele quer nos ensinar com essa palavra, o que Ele quer nos mostrar no dia de hoje, o fato dele ter dito que Ele é a porta das ovelhas. Jesus nos traz muitas lições. A primeira lição que a gente aprende como porta das ovelhas é que Jesus é Salvador. Ao dizer eu sou a porta das ovelhas, Jesus está se apresentando como o único que pode salvar a humanidade do pecado. Irmãos, não há salvação fora de Jesus. Jesus é o caminho para Deus. Jesus é a porta da salvação.
Ninguém pode chegar a Deus pelas próprias obras, pelos seus próprios méritos. Ninguém chega a Deus por religião. No versículo 9 da passagem que nós lemos, Jesus declara: eu sou a porta, e se alguém entra por mim, será salvo. Ninguém alcançará salvação eterna se não passar pela porta, que é Jesus. Por meio de Jesus, e apenas através dele, nós encontramos salvação em Deus. Paulo disse assim, irmãos: através dele temos acesso ao Pai. Lá em Hebreus vai dizer assim: ele é o novo e vivo caminho. Ou seja, irmãos, Jesus é de fato a única porta no qual a humanidade pode se aproximar de Deus e encontrar salvação. Sobre essa verdade, sobre Jesus Cristo ser o nosso Salvador, ele mesmo declarou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão através de mim. Pedro, lá em Atos 4:12, também declarou a respeito de Jesus: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Glória a Deus. Irmãos, em Jesus, que é a porta, eu e vocês encontramos salvação eterna. Glória a Deus. Ao declarar: eu sou a porta das ovelhas, Jesus estava nos dizendo: eu sou o Salvador, eu sou o único que pode dar acesso à vida eterna com Deus. Esse texto, irmãos, também nos ensina uma segunda verdade de Jesus como porta das ovelhas. Jesus nos oferece liberdade. No versículo 9, Jesus diz assim: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá. Irmão, sabe qual que é a verdade? Que infelizmente hoje muitas portas conduzem nos dias de hoje as pessoas ao cativeiro, à escravidão. Nós vivemos num contexto de mundo, hoje, onde existem muitas portas. E infelizmente essas portas têm levado as pessoas a uma prisão espiritual. E essas portas, elas são portas largas, são portas espaçosas, porém são portas que nos conduzem a prisões. E aqueles que entram por essas portas não conseguem sair. Ou seja, tornam-se prisioneiros dos pecados, dos vícios, da mentira, da maldade, do orgulho e das muitas paixões mundanas. Aqui nesse texto, meus irmãos, Jesus se apresenta como a porta para a liberdade. Ele afirma que se alguém entrar por ele, entrará e sairá. E essas palavras entrará e sairá, elas têm um significado bastante profundo. Entrará sugere que a pessoa, através de Cristo, agora tem livre acesso a Deus. Ela tem comunhão com Deus por meio de Jesus. Quando ele fala que sairá indica que a pessoa não está mais sujeita à escravidão do pecado. Indica que a pessoa é livre para viver em conformidade com os princípios e com os valores do reino de Deus.
Glória a Deus. Aquele que entrou pela porta, que é Jesus, além de ter sido salvo pela sua obra gloriosa da cruz, também encontrou em Cristo Jesus liberdade para viver. Irmãos, você não é mais escravo do pecado, porque Jesus Cristo te libertou. Glória a Deus. Você não é mais escravo do medo, porque Jesus Cristo trouxe libertação para a sua vida. Você não é mais escravo das suas angústias, das suas dores, das imoralidades pecaminosas, porque Jesus Cristo te salvou. Na verdade, irmãos, esse versículo ele destaca a transformação que ocorre nas nossas vidas daqueles que seguem a Cristo. Glória a Deus. Quando uma pessoa entra por Jesus, pela porta que é ele não apenas encontra salvação, mas ele também encontra libertação da escravidão do pecado. Uma vez que nós aceitamos a Jesus como porta e acessamos por ele, a nossa vida é transformada. E nós passamos a entender que a partir desse momento nós vivemos uma vida de liberdade. Você é filho de Deus. E como filho de Deus, você é livre. E não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, se você entrou pela porta que é Jesus Cristo, além de ter sido alcançado pela graça de Jesus, você também foi liberto dos seus pecados. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Deus nos chamou para viver uma vida de liberdade. Deus nos chamou para viver uma vida sem peso, sem julgo. Deus nos chamou para viver uma vida de verdade, uma vida abundante. E toda vida abundante passa por uma vida liberta. Paulo estava plenamente consciente disso. Por isso que lá em Gálatas, Paulo declarou o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Irmãos, o que Paulo estava dizendo aqui nessa passagem? Paulo estava incentivando os irmãos lá de Gálatas a permanecerem firmes na fé em Cristo, porque somente em Cristo acontece a nossa única fonte de liberdade. Somente em Cristo há a verdadeira liberdade. A Bíblia lá em João 8:32 e depois o 36 vai nos dizer assim: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Glória a Deus. Irmãos, o que Jesus Cristo quer nos dizer quando Ele diz ser a porta das ovelhas? E em Jesus, que é a porta, eu e você encontramos verdadeira liberdade. Ao dizer eu sou a porta das ovelhas, Jesus Cristo está falando de salvação. Ao dizer eu sou a porta das ovelhas, Jesus Cristo está falando de liberdade. Glória a Deus. Mas também há uma terceira verdade que a gente aprende com Jesus Cristo como a porta das ovelhas. Jesus declara ser a nossa provisão.
Jesus diz no versículo 9, a parte final: se alguém entrar por mim, achará pastagem. Glória a Deus. Essa passagem nos faz lembrar muito da declaração do salmista lá em Salmos 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Irmãos, Jesus Glória a Deus. é aquele que nos conduz a pastos verdejantes. Glória a Deus. Jesus é aquele que declara ser a nossa provisão. E quem entra pela porta que é Jesus, encontra pastagem. Glória a Deus. E a pastagem aqui, irmãos, no contexto dessa história, a pastagem representa um lugar de nutrição espiritual, onde a gente em Cristo encontra alimento para nossa alma. Esse lugar de nutrição para nossa alma tem um nome: Jesus Cristo de Nazaré. Em Jesus Cristo você é provido. Em Jesus Cristo você é nutrido. Em Jesus Cristo você é alimentado. Em Jesus Cristo você é fortalecido. Em Jesus Cristo nós temos tudo que nós precisamos para que a gente possa viver nesse mundo tão difícil. Jesus Cristo, Ele é a nossa própria provisão. Glória a Deus. Jesus, Ele é a provisão das ovelhas. E em Jesus, a provisão abundante para as nossas vidas. Jesus é a vida. Jesus é o pão da vida. Ele é a água da vida. E somente Ele pode satisfazer a nossa alma. E essa provisão, ela nunca cessará para aqueles que entrarem por essa porta. Porque a partir do momento que nós acessarmos essa porta, nós seremos supridos em nossas necessidades espirituais. Nós seremos conduzidos a um crescimento e fortalecimento espiritual todos os dias de nossa vida. Todos os dias, Jesus se apresenta a você como fonte de nutrição. Todos os dias, Jesus Cristo se apresenta a você como pão vivo do céu. Aquele que quer alimentar a nossa alma, aquele que quer nos fazer crescer espiritualmente. Aquele que quer, dia após dia, nos fortalecer para que a gente cumpra a nossa missão e o nosso propósito aqui na terra. Ao se declarar a porta das ovelhas, Jesus está dizendo que Ele é a nossa provisão. Jesus está dizendo que Ele é o nosso alimento espiritual. Que Ele é aquele que tem nutrição em abundância para que a gente não viva e não morra de fome nessa terra. Para que a gente não sofra nesse mundo tão difícil que nós vivemos. Então, ao dizer a sua porta das ovelhas, Jesus está falando de salvação. Jesus está falando de uma vida de liberdade. Jesus está falando de provisão. Há mais uma mensagem que a gente aprende com Jesus, quando Ele declara ser a porta das ovelhas. Jesus declara:
Quando Ele é a porta das ovelhas, que Ele cuida e protege. É aquele que cuida de nós, é aquele que protege seu povo, é aquele que promete estar conosco todos os dias até a consumação do século. Ele diz na passagem: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Quando Jesus fala aqui que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, Jesus está falando dos falsos líderes. Jesus está falando dos falsos profetas. Jesus está falando da falsa religião daquele tempo, que tinha um único propósito na vida das pessoas daquela época, que era matar, roubar e destruir. Além de ser a porta, meus irmãos, Jesus também é o bom pastor, que cuida e que protege as suas ovelhas. Se vocês lerem depois na Bíblia de vocês, capítulo 10 inteiro, você vai perceber que Jesus Cristo conhece cada uma das suas ovelhas pelo nome. Vocês vão ver que Ele está disposto a dar a sua vida por cada uma das suas ovelhas. Por isso que nós devemos, irmãos, todos os dias confiar no seu cuidado, sabendo que Ele nos protege todos os dias dos perigos da vida. Irmãos, você é uma ovelha de Cristo. E por ser uma ovelha de Cristo, cada um de nós caminha por lugares perigosos. Mas sobre esses lugares está o cuidado e a proteção de Jesus. Você é guardado e protegido por Ele. Você é sustentado por Ele neste mundo de trevas. Você é cuidado e amparado por Ele todos os dias. Sobre cuidado e proteção, o salmista no Salmo 23, ele faz a seguinte declaração, continuando o que nós lemos a partir do versículo 4. Quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Em Jesus, que é a porta, encontramos cuidado, proteção e pastoreio. O sumo pastor está cuidando de você. O sumo pastor está cuidando daqueles que estão no meio dessa guerra tão triste. Mas Ele está cuidando, Ele está pastoreando, Ele está protegendo. E Ele está sustentando cada um de vocês. O seu cuidado ele é real, o seu cuidado ele é verdadeiro. O seu cuidado ele é fortalecedor. O seu cuidado ele nos anima, ele nos coloca de pé. E é o seu cuidado que traz a esperança do nosso coração. Ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, ainda que você ande pelo vale de sombra de morte, não temas, porque Ele está em cada um de vocês. Ao se declarar porta das ovelhas, Jesus está falando de salvação. Jesus está falando de liberdade. Jesus está falando de provisão. Jesus está falando de cuidado e proteção. Mas há uma última verdade que eu aprendo com essa declaração de Jesus em ser a porta das ovelhas.
como porta das ovelhas, Jesus promete vida em abundância. Glória a Deus. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui Jesus está declarando a sua missão e o seu propósito de vir à terra. Aqui Jesus está declarando que Ele não está vindo somente para que nós tenhamos vida, somente para nos dar vida, mas que essa vida seja uma vida abundante. Irmãos, em nome de Jesus, entendam que quando Jesus fala dessa vida abundante, não é somente através da vida eterna após a nossa morte, mas é uma vida abundante aqui na terra. Porque nós não precisamos passar pelos portões celestiais para experimentar a vida eterna com Deus. Porque a partir do nosso encontro com Jesus, nós já passamos a desfrutar dessa vida. A gente já passa a desfrutar dessa vida abundante que Cristo nos declara. Porque a vida abundante em Jesus Cristo, ela não se resume a uma vida que não acaba, mas ela se resume a uma vida vivida da melhor maneira que a gente possa imaginar. Deus tem vida abundante para você. Agora, se você está vivendo aquém dessa vida abundante, você precisa, irmão, de alguma forma, ressignificar a sua vida. Você precisa se posicionar em relação à promessa que Deus tem para você. Porque você não foi salvo para desfrutar apenas da eternidade com Deus. Você foi salvo para que você possa viver uma vida plena aqui na terra. Para que você possa desfrutar dessa vida abundante, dessa vida cheia de significado, dessa vida cheia de propósito. Jesus, Ele é a vida. E Ele veio para dar vida plena, dar vida eterna e nos dar vida abundante. Ao decidir entrar por essa porta que é Jesus, você decidiu viver essa vida abundante que Ele mesmo nos prometeu. Diante de tudo isso, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus nos falou essa noite, vamos seguir Jesus, meus irmãos. Vamos colocar nossa confiança nele. Vamos permitir que Ele nos guie para que a gente possa viver e desfrutar dessa vida abundante. Porque se a gente permitir isso, irmãos, nós vamos desfrutar de uma vida que transcende qualquer coisa que o mundo possa oferecer para a gente. Porque, irmãos, eu sinto a presença do Espírito Santo. Irmãos, por melhor que seja aquilo que os teus olhos carnais vejam, o que o mundo possa oferecer para você, nada vai se comparar ao que Jesus nos ofereceu. A vida com Jesus é melhor. A vida com Jesus é plena. A vida com Jesus é abundante. A vida com Jesus é eterna. A vida com Jesus é cheia de paz. Aquela paz que excede todo qualquer entendimento. Essa vida é uma vida numa jornada de fé. É uma vida de relacionamento com Jesus que preenche
e transforma a nossa vida todos os dias. E em Jesus, que é a porta, nós encontramos a vida abundante. E eu queria concluir dizendo que Jesus não é apenas uma porta. Jesus, ele é a porta das ovelhas. E aqueles que entrarem por ela encontrarão salvação, encontrarão liberdade, encontrarão provisão, cuidado, proteção. Encontrarão uma vida abundante, encontrarão uma vida eterna com aquele que é eterno, com aquele que é Senhor, com aquele que é Deus em nossas vidas. Que a gente essa noite possa refletir sobre tudo aquilo que Jesus diz ser para nós. Jesus, ele é teu guia, ele é teu cuidador, ele é teu protetor, ele é teu provedor, e ele é aquele que está acima de todas as coisas. Ele merece toda a honra, toda a glória, ele merece todo o louvor. E nós estamos aqui esta noite para declarar isso. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, e a Ele todo o louvor. Fiquem de pé, feche seus olhos, coloquem a mão no coração. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra essa noite, meu Pai. Te agradecemos porque o Senhor é o nosso Salvador. Te agradecemos porque o Senhor nos libertou dos nossos pecados. Te agradecemos porque não falta para nós a provisão que alimenta a nossa alma. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos protegido, tem nos pastoreado. Obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de viver uma vida plena, viver uma vida abundante e eterna contigo, meu Pai. Que o Senhor nos leve a refletir que essa declaração, meu Pai, ela tem um peso, ela tem uma importância e ela tem uma responsabilidade para cada um de nós. A ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo o louvor. No teu nome nós oramos e no teu nome nós agradecemos. Amém. Amém. Recebam essa palavra ao coração de cada um de vocês, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui essa noite que não tem entregado seus caminhos ao Senhor, não tenha reconhecido a Deus como, a Jesus Cristo como único suficiente Salvador, e quer viver uma vida com Ele, quer entregar sua vida para Ele, ou se tem alguém aqui que já fez esse ato e quer se reconciliar com o Senhor, vem até aqui na frente que eu gostaria de orar com cada um de vocês. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, louvado seja Cristo. Obrigado, Pai. Glória. Glória a Deus, louvado seja Jesus.
Recebam uma bênção apostólica. O amor de Deus o Pai, e a graça do Senhor e Salvador Jesus o Cristo, e a doce sublime comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, amados irmãos, desde agora e para sempre. Amém. Você tem uma semana abençoada.